Antes de mais nada, um alerta: o problema de infecção urinária não deve ser tratado com medicamentos caseiros, sempre consulte um médico especialista. Comecei a perceber que estava indo várias vezes ao banheiro no mesmo dia. Tinha certeza que algo estava errado, mas fui deixando e deixando. Numa madrugada a crise começou, uma queimação e não conseguia mais fazer xixi de tanta dor. Um relato, mais que sincero, de quem já sofreu com infecção urinária. O que é infecção urinária? A infecção urinária é causada por bactérias que vivem entre a vagina e o ânus. Na verdade, o problema não são as bactérias comuns nessa região. A complicação acontece quando essas bactérias migram para a bexiga, podendo até chegar aos rins. Quando isso acontece, muito provavelmente irá surgir uma infecção. Se as bactérias não alcançarem os rins, o problema, conhecido como cistite, fica apenas concentrado na bexiga. Mas se seguirem para os rins, a infecção, nomeada de pielonefrite, se torna mais grave. Nesse estágio é comum vir acompanhada por febre alta, acima de 37,8 graus, calafrios e dor na região lombar. No entanto, para evitar complicações sérias, basta começar o tratamento o mais cedo possível. Caso contrário, há risco da infecção avançar pelo organismo, podendo até matar. Cerca de 30% das mulheres vão apresentar na vida infecção urinária leve ou grave. A mulher tem 50 vezes mais chance de ter o problema do que o homem. Entre os principais sintomas estão ardência ao urinar, urgência miccional, ou seja, a mulher vai várias vezes ao banheiro fazer xixi, urina avermelhada, com sangue, e dores no pé da barriga. Para diferenciar a dor lombar comum de uma dor nos rins é preciso observar os sinais que acompanham o problema. A pielonefrite vem acompanhada ainda de calafrios e apatia, cansaço e prostração. Cistite de repetição. Uma parcela das mulheres que têm infecção urinária vão apresentar os quadros da doença com maior frequência. Elas vão ter uma agora, vão ter que tratar e mesmo assim, daqui a 4 meses terão novamente. Essas mulheres vão ter 3, 4, 5 ou mais por ano. Isso quer dizer que ela tem uma predisposição, um fator de risco que leva ela a ter a infecção com mais frequência do que as outras pessoas, explica o chefe do serviço de urologista do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, Pedro Vasconcelos Saraiva. Se isso acontecer, certamente a paciente terá que tratar o problema, mas nesse caso, o tratamento vem por meio de uma medida preventiva. Muitas vezes teremos que entrar com a profilaxia para essa paciente. Eu explico para as minhas pacientes que é como colocar cloro numa piscina. A gente não coloca um cloro lá para deixar a piscina mais limpa. Essas pacientes terão que tomar uma medicação diária, por mais cuidados que elas tenham e por mais que façam a higiene correta, explica o médico. A medicação limpará a urina com infecção. Doença multifatorial. Segundo os urologistas, alguns fatores poderão contribuir para que a mulher tenha infecção urinária como: anatomia feminina. A uretra da mulher é curta, de 4 a 5 centímetros, e próxima à região onde as bactérias costumam ficar. Esse curto caminho favorece que as bactérias cheguem à bexiga. Menopausa. Nesse período da vida da mulher, a diminuição do estrogênio tem como uma de suas consequências a predisposição à infecção urinária, isso porque altera a flora vaginal, a qualidade do tecido da vagina e da uretra, deixando a entrada das bactérias na região mais fácil e o ambiente mais propício para a colonização. Relações sexuais. Por mais convencional que seja o ato sexual, ele é um fator de risco. Tanto é verdade que a cistite da lua de mel, conhecida popularmente, é a infecção urinária que pode acontecer depois da relação sexual, já que o pênis pode ajudar a levar bactérias para dentro da vagina. De mãe para filha. Se há um histórico materno de infecções urinárias frequentes, é possível que a filha tenha alguns episódios do problema durante a vida também. Uso de fraldas. Os idosos, devido à incontinência urinária, precisam usar as fraldas geriátricas com frequência. A fralda é abafada, úmida, se tiver com urina, esse ambiente é favorável para o aumento das bactérias na região vaginal. Além disso, o idoso tem mais predisposição ao problema, já que a imunidade pode estar mais baixa com o avanço da idade. Outros maus hábitos como beber pouca água, sentir vontade de urinar, e não ir ao banheiro, e falta de cuidados com a higiene pessoal também podem ser uma porta aberta para o problema. Como é o diagnóstico? Quando a paciente tem infecção urinária, o primeiro passo antes de tratar é reconhecer qual é a bactéria responsável pelo problema. Colher uma cultura de urina é fundamental.
Se o paciente estiver tomando um remédio antes de realizar a cultura, o exame já dará negativo, e se for assim, não vai ser possível determinar qual é a causa do problema, alerta o médico. Caso seja a primeira vez que a paciente faz a queixa dos sintomas da infecção urinária, o ideal é que um exame de imagem também esteja associado para o diagnóstico. Sem os exames e conhecer o histórico da paciente, fica difícil definir se aqueles sintomas não estão ligados ao cálculo renal. Essa pode ser uma possibilidade. O cálculo obstrui a urina que já está infectada com as bactérias, explica. Sendo assim, o paciente continuará com todos os sintomas da doença. É importante que quem sofre com essa complicação busque assistência médica e evite a automedicação. Quem toma remédio por conta própria pode, ao invés de se livrar logo das dores ao urinar, fortalecer uma bactéria que não deveria permanecer no organismo. O médico alerta: não adianta tomar antibióticos sem identificar a causa. O ideal para a identificação urinária, em resumo, é os exames de urina, é a AS cultura, e ainda os testes necessários de imagens. Caso o paciente esteja em estado crítico, onde seja observada a possibilidade da doença evoluir para uma infecção generalizada, com falência de órgãos, outras medidas poderão ser tomadas. Cabe aos profissionais de saúde envolvidos com o problema a gestão da melhor maneira para tratar e cuidar de cada paciente. Como prevenir? Se você já teve uma crise de infecção urinária, ou, só de ouvir a descrição dos sintomas, já quer evitar que o incômodo chegue até você, 2 medidas simples podem ajudar. Beba bastante água diariamente e não deixe de ir ao banheiro quando sentir vontade de urinar. A ingestão de água faz você ir mais vezes ao banheiro, e assim você vai evitar que a bactéria permaneça mais tempo dentro do organismo. Quanto mais urina parada, mais chances de infecção, explica Dr. Giovanni de Assis Pinheiro, médico urologista e diretor técnico do Hospital Urológico de Brasília. Evite usar ainda as duchas vaginas e procure sempre quando for ao banheiro, limpar a região do períneo com o papel higiênico no sentido frente para trás. Do contrário, poderá trazer as bactérias que estão na região intestinal para dentro da vagina, causando a infecção da mesma forma. O sentido da ducha também é sempre de cima para baixo. Urinar logo depois da relação sexual também pode ajudar aquelas pacientes com cistite de repetição. O xixi lava a uretra ajudando a eliminar bactérias que possam ter entrado durante o ato. A seguir, confira algumas dúvidas frequentes sobre o assunto. Pergunta 1. A ingestão das cápsulas de cranberry, uma frutinha popularmente indicada na prevenção das crises de infecção urinária, são indicadas na prevenção do problema? Resposta 1. Ainda não há resultados que comprovem, a longo prazo, que as cápsulas de cranberry previnem a infecção urinária. Não indico, mas as pessoas tomam suco de cranberry e não é ruim, não faz mal. Agora, se me perguntarem se está comprovado que tem um impacto na prevenção e tratamento da infecção urinária, eu vou dizer que ainda não temos como provar. Pergunta 2. É possível tratar a infecção urinária apenas com remédios naturais? Resposta 2. A infecção é um problema sério que precisa de uma interferência medicamentosa para ser tratada. Não há ainda nada natural que combata as bactérias da infecção urinária. Pergunta 3. A infecção urinária é comum na gestação. Como é feito o tratamento? Resposta 3. O que vai diferenciar na gestação o tratamento da infecção urinária é que serão indicados para a gestante alguns antibióticos específicos para que não afete o bebê. Pergunta 4. Cistite causa câncer? Resposta 4. Não é uma causa de câncer. Pergunta 5. Homem também tem infecção urinária? Resposta 5. Sim, a possibilidade é menor, mas eles também podem ter episódios de infecção urinária. Se você observou sintomas de infecção urinária, agende uma consulta conosco. Até o nosso próximo artigo.